Esse que eu queria contar, há mais ou menos no ano de 2003, eu trabalhava no Dunkin' Donuts. E eu e um amigo meu chamado Glendel, a gente, logo do lado desse Dunkin' Donuts, tinha um asilo, só que era asilo de pessoas doentes. E lá tinha uma moça chamada Debbie, que ela se tornou minha amiga. Então ela vinha todos os dias naquela cadeira de roda dela, no Dunkin' Donuts, comprar café. E atrás da cadeira dela tinha um dizer assim, escrito assim: Jesus te ama. Toda vida que essa mulher entrava no Dunkin' Donuts, ela estava sempre sorrindo. E ela era muito difícil pra mim, porque eu não era crente na época. Antes de eu conhecer ela, eu não era crente. Então toda vida eu via aquela mulher paralítica, sem mentir, sem brincadeira. A mulher andava assim, sabe, com as mãos toda torta, e ela sorrindo, sempre sorrindo, sempre sorrindo. E eu falava, meu Deus, o que essa mulher tem? Que essa mulher tá sempre sorrindo. E ela nunca falou de Jesus comigo. Toda vida que ela virava, atrás da cadeira estava escrito: Jesus te ama. Eu sei que passaram-se, né, alguns anos, eu saí do Dunkin' Donuts, eu voltei de novo mais tarde, já crente daí. E um dia, uma mulher que ela já tá com o Senhor, ela me convidou para que eles faziam um culto nesse asilo. Então essa mulher me convidou para participar. Foi eu e esse meu amigo Glendon no culto, né? E eu era louca. Quando eu encontrei, assim, eu nunca tinha ouvido falar do Senhor. Quando eu ouvi falar de Jesus pela primeira vez, eu me apaixonei, porque era o primeiro homem que me amava do jeito que eu era. Primeiro homem que não requeriu nada de mim. Do jeitinho que eu era, o Senhor me amava. Como Ele nos ama, né? Cada uma de nós. Eu me apaixonei por Ele, eu me entreguei por completo. Eu falei, eu vou conhecer esse Deus de qualquer maneira. E eu comecei a minha busca por Ele. E essa mulher, ela me chamou para participar de um culto. Então eu tinha 3 paralíticos. Olha só, eu quero que vocês façam era como o tamanho dessa sala, uma sala fechada. Tinha uma mesa na sala, uma mulher que tocava piano, 3 paralíticos na sala, e eu e esse meu amigo. E o louvor começou, e eles começaram a cantar Aleluia, Senhor eu te amo, em inglês. Eles eram americanos. Então tá lá na salinha, né? Era a Debbie, o Bruce e outro que eu não conheço. Agora eu quero que vocês imaginem, tá? Essa minha amiga, ela era, né, ela não deformada, eu não sei se chegava a ter problema na cabeça, eu não sei, sabe? Mas ela é toda assim, toda tortinha, com as mãos toda torta, todos os 3. E quando começou a cantar Aleluia, a presença do Senhor, ela se fez de uma forma tão real naquele lugar, que todos eles chorando, eles levantaram a mão, assim torta, Aleluia, para adorar o Senhor, entendeu? Nessa hora que eu vi eles levantando, eu estava em pranto, eu sempre fui muito chorando. Se vocês vão me conhecer, assim, eu sempre fui bem quebrantada. Quando eles levantaram a mão, eu olhei e eu vi Jesus. Tive a experiência de ver o Senhor em pé, do lado da mesa, e eu lembro só do sorriso dele. Naquele momento, ele falou comigo assim, em espírito, não foi uma voz audível, em espírito o Senhor falou: eles doentes me adoram. Na minha igreja, na igreja, muitas vezes as pessoas estão curadas e elas não são capazes de levantar a mão. Verdade. Aleluia, Jesus. Aquilo foi muito marcante pra mim, porque era uma nova convertida, cheia de vontade de buscar a Deus, cheia de vontade e ter uma experiência dessa de poder ver o Senhor, né? Eu tenho uma coisa assim que eu jamais vou poder dizer que eu não conheço a Jesus, que eu não... não porque eu seja melhor do que ninguém, o Senhor tinha um plano, ele sabia que eu ia precisar daquilo pra minha caminhada, né? Eu sei que depois de anos, e eu vim me perguntando, sabe? Eu vim assim, várias vezes eu perguntei pra Deus e falei: Deus, Jesus, eu te vi naquele lugar. Por que eu não te pedi pra tu curar eles? Eu poderia, tu tava ali, tu tava recebendo a adoração naquela noite. Por que tu não curou? Tu tinha o poder de curar. Por quê? Sabe o que Jesus me falou? Se eu tivesse curado, talvez eles não estariam me adorando. E isso é tão real na nossa vida, você pode ter certeza que o Senhor, Ele está olhando a nossa vida hoje. E muitas vezes Ele não tira esse empecilho, que muitas vezes é um empecilho que nós temos, porque se talvez Ele tirasse, nós não estaríamos nos pés dEle. E de fato isso foi uma realidade, porque anos mais tarde, eu conversando com essa minha amiga, com a Debbie,
ela me relatou assim que ela tinha vontade de fazer coisas que se ela não fosse paralítica, ela não estaria ela estaria fazendo. Então, irmãs, assim, eu queria encorajar vocês nessa noite, sabe? Que você pode ter certeza que o Senhor, Ele tá do teu lado, Ele tá te vendo, Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas debilidades, Ele conhece os nossos pontos fortes, Ele conhece os nossos pontos fracos. E muitas vezes Ele não traz a libertação que a gente tanto clama de algo, como o apóstolo Paulo falou, né? Ele não tira esse espinho da minha carne, porque talvez se Ele tirasse, a graça dEle não seria suficiente na nossa vida para que a gente permanecesse, para que a gente continuasse essa caminhada, né? E outra coisa é que eu vejo assim, essa mulher, a mulher samaritana, ela tinha algo, ela tinha água, ela tinha aquilo já. Ela foi buscar porque era uma necessidade que ela tinha. Só que Jesus ofereceu algo além daquilo que ela já tinha. Jesus falou assim, você já tem essa água, mas você pode ir além disso. Ao invés de um copo de água que eu estou te pedindo, eu posso te dar uma fonte. E essa fonte pode jorrar para muitos. Amém. Foi de fato aconteceu. Quando a gente tem um encontro com o Senhor, como ela teve, a intenção do Senhor na nossa vida é que a água que Ele nos der jorre para multidões, para as pessoas com que a gente tem um relacionamento, com as pessoas que estão perto, com as pessoas que estão longe. Sabe, com aquilo que o Senhor te deu, você consiga transmitir. Essa é a intenção de Deus, sabe? Esse foi o propósito dele quando ele falou assim, eu vou fazer nascer dentro de você essa fonte e você vai jorrar, essa fonte vai jorrar, você nunca mais vai ter sede. Qual foi a posição dela? Ela poderia ter falado assim, eu tô bem, isso que eu tenho é suficiente. O que acontece com muitos de nós, a gente senta nos bancos da igreja, ok, estou escutando o pastor falar, recebo a palavra do Senhor e eu estou bem. E a gente esquece que a gente pode ir muito além daquilo. E eu falo para vocês que esse foi o segredo da minha vida. Eu nunca fui satisfeita com aquilo que eu recebi. Eu sempre quis ir além. Além de tudo, não só além da vida espiritual. Eu sempre quis mais e mais e mais. Eu sempre tive sede. Quando eu descobri que Moisés orou para ver a glória de Deus e Deus revelou a Moisés, eu falei, eu vou buscar Deus e Deus vai revelar para mim também. Se Deus revelou para Moisés, Deus ele vai se revelar para mim também. Assim, eu desafio as pessoas a sempre ir além daquilo que elas pensam que elas são capazes, sabe? E além daquilo que às vezes, você toma um copo de água enquanto o Senhor, Ele quer derramar um rio na tua vida. Sabe, eu lembro nos anos, sabe, que a gente começou a buscar Deus. Primeiro amor. A primeira, né? Então, orava 5 minutos, passava a orar 10. Por quê? Ir além. A nossa caminhada com o Senhor, a gente nunca pode estacionar. Porque se você estacionar, é como se o rio parasse. É uma mesmice, né? É como se o rio parasse. Deus, ele nunca vai se cansar. Deus, ele é infinito e eterno. E ele tem muito para se revelar. O problema é que para Deus se revelar, a chave é a sede. A sede da presença do Senhor na nossa vida, ela vai tanto trazer a vida para você, porque se você tem sede por Deus, automaticamente você vai morrer para as coisas do mundo. Não tem como uma pessoa ter sede de Deus e sede das coisas do mundo. Se você tem sede de Deus, a sede pelas coisas erradas, elas vão acabar. A sede pelaquilo que desagrada a Deus, ela vai acabar. Eu vejo assim que a terra foi feita para que a gente aproveitasse. Tudo que tem na terra, até o dia que o Senhor voltar, você é livre para aproveitar as coisas que estão aqui. Só que nada pode ser mais importante do que fazer a vontade do Senhor.